Às vezes na nossa vida, temos um chamado, uma vocação, entendemos aquilo que Deus quer fazer através de nós, e começamos a presumir a seguinte coisa: se Deus tem me chamado para fazer algo, se Deus me deu o dom, e a vida de Estevão, a gente vê isso, que os sinais, prodígios e maravilhas acompanharam a vida dele. Estevão tinha um bom testemunho da comunidade, porque foi a comunidade que ali se reunia, que apontou Estevão para ser um daqueles homens que liderassem o processo. Então ele era íntegro aos olhos da comunidade. Estevão era alguém que estava lá pronto a servir, porque quando foi levantado ele aceitou o desafio, ele se prontificou a fazer a obra de Deus. Então começa a falar a respeito da minha vida, da sua vida, do nosso posicionamento, do nosso chamado, da nossa vocação, a nossa compreensão do que é que significa ser discípulo de Jesus, de caminhar segundo os passos de Jesus. E aí nós pensamos, se Deus me chamou para fazer tudo isso, o caminho vai estar aberto, vai ser fácil, porque se Deus me chamou, Deus abre as portas, que a gente ouviu isso semana passada, ninguém pode fechar, então não vou ter resistência de ninguém, a obra de Deus vai se cumprir na minha vida. Esse é o nosso engano, porque agora na vida de Estevão, quando ele começa isso, o que aconteceu? Começa a se levantar oposição, resistência. Havia ali os homens da sinagoga, que eram judeus que vieram de outras partes, que não viviam ali em Israel, mas que estavam ali presentes agora, que vieram lá cativos de outros países, que agora se sentiam os libertos. Eles começaram a discutir com Estevão. E aí começa uma situação de debate de ideias, e é isso que Estevão fazia. A vida de Estevão, ele estava presente na comunidade dos cristãos, mas a gente percebe que um dos ministérios do Estevão era estar também em serviço em algumas sinagogas. Estevão então começa a ser arguído, começa a ser confrontado por suas ideias, por sua postura, pela sua posição, pelo seu posicionamento. Por que você está fazendo assim? E aí ele começava a discorrer a respeito do reino de Deus e da sua vontade. Ontem eu tive o privilégio de participar, uns amigos antigos, na época da minha adolescência, juventude, e fizeram uma festa chamada Reencontro, e chamaram toda aquela velha guarda, gente antiga pra caramba que estava ali reunida. Eu tive o privilégio de estar lá com esses amigos, gente que às vezes a gente não encontra há muito tempo, mas que são amigos, gente do coração, que a gente respeita e ama muito. E foi um tempo muito bom. E aí eu vou nesses lugares, eu faço questão, porque para não entrar em muitas questões, porque se eu for entrar em muitas questões, eu vou ficar ali muito mais debatendo a respeito de coisas que nada tem a ver. Eu tinha de falar, se tivesse oportunidade, a respeito de quem Jesus é, e não de conduta, de hábito, de tantas coisas, porque alguns já são até avós, né? Já pensou? Eu era menino, eu olhava para a gente da minha idade hoje e falava assim, tadinho, está tão velho, está morrendo, 40 e tantos anos, acabou. A turma lá agora estava tudo quase 50, quase para cima, e todo mundo achando que está assim, topo da vida. A gente muda, né? A gente muda. E só fica velho, irmão, quem não morreu. Então você não preocupa não, tem preocupação nenhuma de ficar velho não, isso é bom. E aí, naquele instante, por mais que eu não queira falar sobre isso, a conversa vai, quer falar sobre o quê? Fé, prática, tantas essas coisas. Acaba que é a oportunidade de muitos deles também de falar comigo e a respeito. Então, hoje é muito diferente. Quando a gente se converteu, essa mesma turma, nós tínhamos o hábito de nos reunir lá na represa do Praia. Então ali tinha um lugar assim, que eles montavam uns palcos, faziam uns pagodes lá. Então chegava o dia de domingo, era aquela festa ali no Praia. Não sei se hoje faz tempo que eu não vou lá no Praia. Quando eu chegava, eles ajoelhavam no chão, faziam corredor e começavam a falar, ai, e fazia assim, lá vem, e o pastor, nem era pastor naquela época, mas eles nos zoavam assim, ao máximo, tudo que eles podiam bater, falar, até espumar o canto da boca, fazia. Hoje não. Então hoje, daquilo que nós somos como igreja, daquilo que eles reconhecem, daquilo que é o papel do Sal da Terra na cidade, então eles hoje respeitam o trabalho, a obra, e mais, tem muitos filhos deles que já estão na igreja. Eu estava lá, minha sobrinha está lá na igreja, meu filho está lá, minha irmã está na outra igreja, mas eu queria muito que ela estivesse lá com você, então eu tenho falado para ela, que eu conheço, eles são sérios.
E está na outra igreja que é séria também, mas é porque tem o quê? Relacionamento com a gente. Então, irmãos, na nossa vida, nós vamos receber oposição, sempre. Todas as vezes que você começar a fazer a obra de Deus, há uma resistência natural. Qual a resistência? Do inferno. Então a primeira resistência é o quê? O inferno não quer nem na sua vida, nem que através da sua vida, a luz de Jesus brilhe ao ponto de atrair para mudança de comportamento, de valores que hoje estão na nossa vida. Então falar sobre fidelidade, então é interessante, porque onde eu estava na roda, as conversas mudavam. Por quê? Porque algumas conversas sabia que não dava certo falar perto de mim. É interessante ver isso. Por quê? Porque não ia haver o quê? Acordo. Aí ia haver o quê? Debate. E como eles não estavam a fim de debate, mudavam-se de assunto. Será que você tem enfrentado isso de uma forma a entender que oposição vai vir e de que são resistentes, que fazem parte da jornada e da caminhada de Jesus? Estevão começa a fazer isso e ele diz assim: contudo, levantou-se oposição. Aí na segunda parte do verso diz assim: esses homens começaram a discutir com Estevão. Agora presta atenção no verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então na nossa vida, essa oposição faz parte. Nosso desafio é deixar que o Espírito de Deus fale através de nós. Porque se o Espírito de Deus não falar através de nós, a nossa argumentação é ruim, porque ela passa a ser humana, e a gente sabe que os valores de Deus, os valores do reino, não se compreende pelo valor do homem. As coisas, a sabedoria humana é o quê? Terrena, animal, e por fim é demoníaca. Então eu tenho que, todas as vezes que houver na minha vida, na sua vida, na nossa vida, alguma argumentação de ideias, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso ouvir de Deus, e segundo o que Deus fala, eu falar, eu responder. E aqui diz que aqueles homens não puderam mais argumentar contra ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aqueles homens já não resistiam às palavras do Estevão, porque viam nele autoridade e palavra. Aí sabe o que acontece? Continua lendo. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei prenderam Estevão e levaram ao Sinédrio, que era a diretoria deles lá. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, nem para de falar contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. Então estava ali agora o embate, a argumentação da oposição contra a verdade que estava na vida do Estevão não era mais eficaz contra os argumentos dele. O que aquele povo fez? Vamos dar uma grana, uma propina, vamos subornar aqui alguns, para que eles sejam testemunhas falsas a respeito do Estevão. Isso não é novo. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso quando o corpo de Jesus foi levado aos céus. Eles falaram que, vamos dar uma grana para os soldados, para dizer que na noite os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo dele. Então essa questão de suborno a respeito da mentira não é novo. Então, irmãos, entendam uma coisa: na nossa vida é assim, ao ponto de gente levantar testemunhos falsos, pagos por alguém que não dá conta da argumentação de Deus na nossa vida. Então talvez você está vivendo lá na sua casa, na sua família, um certo desgaste pela oposição. Eu quero dizer que faz parte do homem e da mulher que servem a Deus. É preciso compreender para que isso não me desanime,
para que isso não tire da minha vida a oportunidade de testemunhar de maneira ainda mais íntegra e mais forte. Aonde eu sei a respeito daquilo que é verdade e aquilo que não é? Pela declaração da igreja? Não, pela palavra de Deus. Aonde eu vou alinhar a minha vida? Naquilo que eu acho? Não, por aquilo que está escrito. O grande problema da maioria das pessoas é que muita gente está falando coisas que Deus gosta, mas nunca viu isso escrito na Bíblia. Muita gente está servindo outros deuses, sem conhecer o que a Bíblia diz, estão achando que estão agradando a Deus. E muitas vezes nós não resistimos à argumentação, porque também desconhecemos o que Deus diz na sua palavra. Quando Deus começa a permitir que as pessoas venham nos confrontar, Ele está dizendo assim para mim e para você: aprenda mais. Aonde eu aprendo o que Jesus nos ensinou? Na Bíblia Sagrada. Quanto tempo na sua vida você se dedica a ler a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta para meditar naquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama? Porque muitas vezes a gente sabe de muitas coisas ruins e acabamos sendo influenciados por esse. Ah, mas pensa, a pessoa tem um bom coração. Irmão, não estamos falando de bom coração, nós estamos falando de verdade. Ah, mas tem umas ideias, às vezes a gente cantarola músicas que são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Muitas vezes não permitimos ou deixamos, que influências a respeito de valores, a respeito da vida, entrem na criação dos nossos filhos. Quando nós afirmamos aos nossos filhos assim: você tem que estudar, porque senão você nunca vai ser alguém na vida. Onde está escrito isso na Bíblia? Quando a gente diz para os nossos filhos assim: se você não se formar em medicina, você não vai conseguir manter sua casa. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa estudar. Aliás, a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer bem feito tudo aquilo que está na nossa mão. Então é época de estudar? Então é época de estudar. De graduar? Vamos graduar. Vamos nos tornar bons, os melhores, se possível, naquilo que fazemos. Mas muitas vezes alguns conceitos são puramente humanos, terrenos e demoníacos. Porque a nossa provisão não vem da qualificação que eu tenho. A nossa provisão vem de Deus. Porque os discípulos, os primeiros chamados por Jesus, eram homens iletrados, não eram cultos, e fizeram uma revolução no mundo inteiro. Então nós temos que preparar a nossa geração? Claro que temos. Muitas vezes nossos filhos estão achando que vão dar certo só porque o pai deu certo. Uma mentira. Nós vemos muita gente aí que tinha família bem, e agora os filhos estão passando necessidades que não precisavam. Por quê? Porque não se prepararam da forma. Onde tem que ter a nossa esperança? Em Deus, em Cristo. Na escolha da profissão? Em Deus, em Cristo. O que acontece nesse momento? Subornaram, mas quando olhavam para o acusado chamado Estevão, todos eles viram que o seu rosto parecia como um de anjo. Ele estava dizendo o quê? Havia no semblante de Estevão paz, havia no semblante de Estevão um brilho. Será que na minha vida, na sua vida, as pessoas olham para nós e veem esse brilho